Graça e paz de Jesus Cristo. O texto que iremos meditar está na segunda epístola que Pedro escreveu no capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, 21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aqui nós temos alguns aspectos que eu gostaria de enumerar. Primeiro é a profecia. Segundo são os homens santos. E terceiro é a inspiração do Espírito de Deus. Profecia, homens santos e a inspiração. Primeiro vamos entender o que são os homens santos. Muito diferente do que algumas denominações religiosas determinam, que para ser santo precisa cumprir alguns requisitos, vários requisitos às vezes, precisa fazer um milagre, precisa fazer um monte de coisa para ser considerado santo. Não, na palavra de Deus é diferente. Aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, são novas criaturas em Cristo Jesus e se separam do mundo, passam a ser santos, porque o significado da palavra santo é separado. Aqueles que não vivem mais os desejos deste mundo, que não vivem mais os seus próprios desejos, desejos da carne, mas vivem para fazer a vontade de Deus, vivem para agradar a Deus. Esses verdadeiramente são homens e mulheres santos de Deus. Então nós vemos que ser santo parece que é um pouco mais fácil do que algumas religiões determinam. Mas muito pelo contrário, ser santo aqui aos olhos de Deus é muito mais difícil. Porque para ser santo, eu não posso me deixar envolver com as coisas deste mundo. As coisas de Deus têm que estar em primeiro lugar e ser mais importantes na minha vida. E às vezes é muito difícil. Às vezes o mundo ele tenta nos tirar Deus como primeiro lugar. Muitas vezes eu deixo de fazer as coisas de Deus para fazer as coisas que este mundo me oferece. Esse mundo me oferece muita diversão, muito lazer, muita coisa boa esse mundo oferece. Mas o apóstolo João nos escreve dizendo: não ameis o mundo e nem o que nele há, pois quem ama o mundo é inimigo de Deus. Então mesmo que o mundo nos ofereça tudo de bom, eu não posso me deixar enganar pelo mundo, eu não posso me apegar a essas coisas. Eu tenho que viver única e exclusivamente para Deus e para fazer a vontade de Deus. Então, os homens santos são aqueles que se separam do mundo e passam a ter uma vida devotada, totalmente dedicada a Deus. Então, eu e você podemos ser homens, mulheres, santos de Deus, quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Aí ele vem falar da profecia. O que é a profecia? A profecia é aquilo que aponta. Profecia é quando eu falo em nome de alguém. Quando eu falo em nome de alguém, palavras que ainda se cumprirão. Eu sou um profeta de Deus quando eu falo aquilo que Deus coloca nos meus lábios. Quando eu sou um porta-voz de Deus. Então todos os profetas, homens santos de Deus, mulheres santas de Deus, falaram inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Porque nós vemos que até mesmo no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre a pessoa, e essa pessoa passava a falar, a profetizar em nome de Deus. Passava a entoar cânticos inspirados por Deus. Cânticos que continham profecias, coisas que apontavam para o futuro. E hoje, só de nós pregarmos a palavra, só de nós falarmos sobre Deus, muito nos consideram profetas. Muitos, ao pregar a palavra, se consideram profetas.
mas estão falando palavras que já tinham sido registradas há muito tempo atrás. Porém, quando essas palavras ganham vida e são aplicadas às nossas vidas hoje, aí sim estamos sendo profetas de Deus, pois estamos pegando a palavra e aplicando na vida das pessoas. Estamos ouvindo aquilo que Deus fala ao nosso coração, palavras que Ele coloca nos nossos lábios, algo que nos alimenta, que nos conforta, nos exorta, nos edifica. Aí sim, quando assim proferimos palavras, estamos sendo profetas. E como os profetas antigos falaram inspirados pelo Espírito de Deus, nós, como os profetas atuais, também falamos inspirados pelo Espírito de Deus. Os profetas não se acabaram. Ainda existem profetas e profetisas neste mundo que falam inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos ter discernimento para saber quando estão falando em nome de Deus e quando estão falando por si mesmos. E para conseguir ter esse discernimento só tem uma forma: sendo santos diante de Deus. Por isso que os 3 elementos são fundamentais: a profecia, homens santos e a inspiração de Deus. Nós temos que saber que a profecia é inspirada por Deus, ou que a profecia vem da mente do homem, ou é influenciada até mesmo por espíritos malignos. Então nós só iremos saber que a profecia é inspirada por Deus quando nós fomos tidos por Deus como santos. Quando nós estivermos andando de forma irrepreensível na presença de Deus, orando, jejuando, meditando na palavra, nos separando do mundo, aí sim nós vamos conseguir discernir que a profecia está sendo proferida por santos homens e mulheres de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.